Anunciamos a conferência de abertura. O que é imprescindível para a atenção domiciliar de alto nível? O palestrante é médico cardiologista e intensivista, possui título de especialização pela BIC e SBC. É médico diarista da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Metropolitano do Vale do Aço. Médico plantonista da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal Eliane Martins, em Ipatinga. Professor das disciplinas de Urgência e Emergência e Simulação em Suporte Avançado de Vida na AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga, e sócio proprietário da Medicare Emergências Médicas. Senhoras e senhores, anunciamos Norberto de Sá Neto. Bom dia a todos. Obrigado, Flaviano, pelo convite. Obrigado por participar desse evento tão importante. Assim, o tema é muito vibrante, cada vez mais importante na nossa sociedade, né? O Brasil está evoluindo muito para a atenção domiciliar. É um tema que vem evoluindo de todas as formas, de todos os braços da atenção domiciliar, de todas as... obrigado. E a estruturação do serviço de atenção domiciliar, ele passa muito por o que a gente está fazendo aqui agora, né? Por discussões multidisciplinares, por investimento, porque infelizmente a gente ainda precisa de mais investimento nisso, mas com certeza a gente tem evoluído muito ultimamente. E o que é imprescindível, né, para a gente ter uma atenção domiciliar de alto nível, uma atenção domiciliar de qualidade, né? Assim, é uma pergunta que parece simples, mas é complexa, e é interessante porque para responder essa pergunta, nós temos que entender mais ou menos como que é o nosso sistema de atenção domiciliar, a atenção domiciliar no Brasil, para a gente responder onde nós estamos, o que nós já passamos e onde a gente quer chegar, né? Eu militei muitos anos, eu fiquei 17 anos no SAMU aqui em Ipatinga, e a gente, toda vez do SAMU, a gente escutava as histórias do famoso Sandu, né, que foi o precursor do SAMU aqui no Brasil, apesar do SAMU ser uma cópia do modelo francês, mas o Brasil desenvolveu um modelo na década de 60, na década de 50, para a década de 60, chamado Sandu, que foi, na época da extinta Previdência Social, né, e o Brasil, nessa época, já estava, né, já tinham pessoas que já tinham uma ideia que hoje que a gente está colocando em prática, né, pensando nisso, né, aumentar a assistência domiciliar, reduzir a internação hospitalar, reduzir gastos com atendimento hospitalar, que todos nós sabemos, nós vamos citar daqui a pouco, que é muito mais caro e tem muitas patologias que são mais confortáveis, são mais humanas de se tratar em casa, ou seja, de acolher os pacientes em casa. E isso foi uma experiência que o Brasil teve na década de 60, infelizmente não deu certo, não por causa do modelo, mas sim por causa de subfinanciamento. O sistema não conseguiu capilarizar, ele funcionou só nos grandes centros. Das 21 capitais que existiam na época, foi implantado em 14, e com a proposta de aumentar no Brasil, acabou não funcionando por questão de subfinanciamento, infelizmente. Talvez hoje, com o SUS muito mais robusto, muito mais estruturado, muito mais capilarizado, o sistema funcionaria, né? E hoje nós já temos um sistema, um modelo um pouco melhor, né? A história, então, do modelo atual que nós temos, desde a década de 80 para a década de 90, na época da instalação, na época da montagem do SUS, da portaria da Lei 8080, já se discute sobre atenção domiciliar, já existem várias abordagens na portaria do SUS sobre a atenção domiciliar, mas, sem dúvida, em 2011, com a portaria de 1.600 do Ministério da Saúde, foi a primeira vez que o governo descreveu, estruturou, capilarizou, definiu quais são os passos da atenção domiciliar, a função de cada equipe, de cada profissional, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, que são a base do atenção domiciliar, né? E essa lei foi sendo aprimorada, foi sendo organizada, estruturada, né? 2011, sem dúvida, foi o gatilho inicial, mas também foi um start para um sistema público e privado, né? Porque eu vou citar aqui as portarias ministeriais, mas lembrando que a iniciativa privada ela tem mais
estrutura hoje em dia do ponto de vista de atenção domiciliar que o sistema público, mas o sistema público tem um número muito maior de pacientes, uma capilaridade muito maior, né? Em 2013, aí veio uma grande normativa, essa aqui talvez, apesar de 2016 ser citado como uma grande lei da atenção domiciliar, mas em 2013 veio a normativa que falou da gestão do programa, financiamento de equipes, a função de cada profissional, a definição das equipes, quer dizer, o que na lei de 2011 era muito superficial em quantidade de pessoal, em profissionais que deveriam trabalhar, lá em 2013 isso foi um pouco mais estruturado, melhorou o financiamento, que a gente sabe que em saúde tem que ter financiamento, porque a gente não pode funcionar somente por demanda, e aí o serviço de atenção domiciliar começou a ser mais estruturado, capilarizado, e aí, baseado nessas premissas, né, a própria iniciativa privada também foi se estruturando mais, foi se organizando, né, até chegar na portaria 2016, que é um divisor de águas do sistema de atenção domiciliar, que é uma portaria muito famosa, que ela estruturou, definiu, classificou, organizou e orientou o passo a passo da instalação desse modelo, né, que serve um pouquinho de parâmetro óbvio para o sistema público, mas até mesmo para o privado, o que fazer, como montar, quais as equipes, qual o quantitativo de pessoal, qual o tipo de classificar a atenção domiciliar em baixa complexidade, média e alta complexidade, né? Que nós podemos ter desde de uma visita diária ou semanal de profissionais de saúde até o paciente internado em ventilação mecânica, com dispositivos invasivos, e isso tudo é feito hoje numa internação domiciliar de alta qualidade, né? E essa lei de 2016, essa portaria de 2016, né, então ela considerou, ela definiu a atenção domiciliar, né, como fez o conceito de atenção domiciliar, o conjunto de ações de prevenção, tratamento, e aí entram duas palavras que são importantes nessa portaria, que não existiam nas portarias anteriores, que é o termo reabilitação e o termo paliação. Às vezes, quando você lê rapidamente a portaria, você passa muito rapidamente por essas palavras, mas só os grandes referências nossas a nível do Ministério da Saúde falam que somente a colocação dessas duas palavras mudaram a evolução do atendimento, né? Porque você falar em reabilitar, óbvio que é o nosso objetivo do paciente em casa, né? A gente não quer levar o paciente para casa para mantê-lo naquele sistema, a gente quer reabilitar sempre, né? E a reabilitação foi o grande divisor de águas da portaria de 2013 para 2016, e reabilitar em todos os aspectos, reabilitação física, reabilitação cognitiva, reabilitação respiratória e todos os outros modelos de reabilitação que vocês não sabem muito bem. E o termo paliação, cuidados paliativos, cuidados em fim de vida, que também foi um termo introduzido e que cada dia que passa tem sido mais discutido no ambiente hospitalar, mas também no ambiente tanto pré-hospitalar, né, no atendimento inicial, quanto no ambiente da atenção domiciliar, né? Todos nós queremos ter um fim de vida de qualidade, ou pelo menos um fim de vida de dignidade, né? Conforto e dignidade. E não tem nenhum lugar que a gente tenha mais dignidade para o fim de vida, óbvio, com uma doença que não tem indicação de internação hospitalar, que não seja no nosso lar, né? E a atenção domiciliar abraçou essa premissa hoje em dia, né? Quer dizer, o paciente que tem doenças crônicas, que tem condição de ficar em casa com a família, ser atendido, ser tratado por uma equipe multidisciplinar em casa, é um tratamento com muito mais conforto, com muito mais dignidade, o custo é menor, a família se sente mais acolhida, o paciente se sente mais acolhido, né? E isso foi uma grande diferença dessa portaria, né? E promoção de saúde, prestador de serviço domiciliar e continuidade dos cuidados, isso tudo a gente já fazia desde então, né? Uma outra coisa que essa portaria fez que é muito importante é a definição das equipes, né? Porque também era um termo muito genérico, toda vez que você não define, você não escolhe, você não afirma quais são os profissionais que vão trabalhar, você dá margem que operadoras ou o próprio sistema público mesmo deixe de contratar ou minimize a contratação por questões financeiras, questões de custo. Quando você define as equipes, define o papel de cada um, define o quantitativo de equipe, você dá mais respaldo para o profissional, mais respaldo para a família, né?
E isso a portaria fez também, né? Ela dividiu os EMADs e os EMAPs, né? Os famosos EMADs e EMAPs, né? Que o EMAD é a equipe multiprofissional de atenção domiciliar, e os EMAPs são os profissionais de apoio, que na verdade todos são profissionais de saúde, todos são profissionais fundamentais, mas ele divide o pessoal do atendimento primário mesmo, que tem um contato direto diário, ou mais do que diário, às vezes, com o paciente, e da equipe de apoio que todos os pacientes precisam, né? Ela classifica, então, a EMAD, né, que é a equipe mais, como diz o pelotão de frente, né, os médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Isso já está na portaria, inclusive com quantificação de horas, de tempo de trabalho, tudo isso, porque são os profissionais que, óbvio, que têm mais demanda mesmo para o atendimento diário. Muitas vezes, e eu sou médico, mas muitas vezes o médico é o que menos vai, geralmente, esse paciente demanda muitos cuidados da enfermagem, da fisioterapia, né? E essa equipe é a equipe do front, né? A equipe que a família se sente mais acolhida com esse profissional, porque existe uma grande demanda por o atendimento inicial, e isso vai diminuindo de acordo com ou a melhora ou o paliativismo do paciente, né? E os EMAPs, né, que são os multiprofissionais de apoio, que também são fundamentais, mas que são separados na portaria por questão de disponibilidade, de quantidade de carga horária, ciência social, fisioterapeuta, fono, nutricionista, odontólogo, psicólogo, farmacêutico, terapeuta ocupacional. Quer dizer, isso é estratificado em cada caso, né? Na hora que a gente for responder ali o que é imprescindível, isso tudo é dividido em cada caso, né? Isso você vai classificar o paciente, vai definir qual o nível de prioridade, o nível de complexidade do paciente em casa e definir, montar um projeto terapêutico para esse paciente, né? E, por último, nessa portaria, dos 3 grandes detalhes da mudança da portaria foi o papel do cuidador, né, que também é muito importante, né? O cuidador, que pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar. Esses pacientes, muitas vezes, né, a gente vê a experiência dos europeus, né, principalmente os alemães, existe muito o papel do cuidador, de pessoas voluntárias ou remuneradas mesmo, que não são profissionais de saúde, mas que ajudam em tarefas básicas, tarefas diárias dos pacientes em internação domiciliar, que fazem coisas que os pacientes vão perdendo, a independência para atividades diárias, ou algumas alterações cognitivas que os pacientes vão perdendo lentamente, e que o cuidador, que uma pessoa bem treinada, uma pessoa capacitada, mesmo que não seja um profissional de saúde, auxilia muito e muda a qualidade de vida desse paciente em internação domiciliar, né? E quais os objetivos que uma atenção domiciliar tem? Então, primeiro, óbvio que eu não coloquei aqui em ordem de prioridade, né? Porque se a gente colocasse, sem dúvida, a qualidade de vida, a humanização seria primeiro, mas aqui, colocando na ordem que está nas recomendações, a redução de demanda por atendimento hospitalar é um dos objetivos da atenção domiciliar, porque a gente sabe que a internação hospitalar, além de ser estressante para o paciente, ela é mais cara, ela aumenta o risco de complicações, aumenta o risco de eventos adversos, né? O hospital não é um ambiente tão simples como as famílias pensam, que às vezes levar para o hospital o paciente sempre vai melhorar, ele pode inclusive piorar com o ambiente hospitalar, porque tem todos os riscos de eventos sentinelas e outras coisas, né? A redução do período de permanência de usuários internados, quer dizer, a internação domiciliar, sem dúvida esse aqui é um dos itens que ela mais consegue abordar, porque ela consegue tirar o paciente do hospital no momento ideal, fazer com que você faça uma continuidade do tratamento em casa, com mais conforto, com mais dignidade, com mais humanização, mantendo a mesma qualidade, quer dizer, você consegue fazer quase todos as terapêuticas em casa, sem aquele estresse, sem todos os riscos de uma internação hospitalar, e também pensando em custo, óbvio, né? E também, óbvio, a humanização da atenção, com a ampliação da autonomia do usuário, né? Quer dizer, o paciente em casa, ele tem muito mais autonomia que no hospital, autonomia para banho, para horários, para sono, para alimentação. Então, quer dizer, ele também consegue personalizar o seu próprio atendimento. Lembrando que o paciente hoje é uma peça fundamental do atendimento, né? Hoje o paciente ele é colocado na discussão de escolha de tratamento, escolha de cuidados, escolha de prognóstico, escolha de dispositivos invasivos. O paciente tem total autonomia de escolher não ser entubado, não ser sondado,
inclusive porque o paciente hoje tem toda a autonomia para isso. E a internação domiciliar consegue promover isso para o paciente, né? Com uma discussão paciente, equipe multidisciplinar, família, você consegue personalizar, consegue fazer o procedimento correto, no momento correto, sem que isso seja invasivo para o paciente, né? E a desinstitucionalização e otimização de recursos financeiros para a rede de assistência à saúde, né? Assim, óbvio que o sistema público também o governo não é bobo, né? Ele investe na atenção domiciliar, porque ele sabe, e muito baseado em experiências internacionais, mas baseado também no sistema privado, que quando você melhora a atenção domiciliar, você melhora a qualidade de vida do paciente, você melhora a satisfação da família, mas também você reduz o custo hospitalar, né? O hospital, eu costumo falar, eu trabalho num hospital privado, que a diária da UTI custa em torno de R$ 2.600. Isso muitas vezes as pessoas não sabem, né? Mas a diária de um hospital privado hoje é em torno de R$ 2.600. Quer dizer, qual hotel que custa R$ 2.600, né? Você vai ficar num hotel aí 5 estrelas, não sei, mas provavelmente um hotel 5 estrelas não deve ser esse valor. Então, uma cama de UTI é muito cara, uma cama de hospital também é muito cara. Caro que eu digo de internação. E muitas vezes tem vários cuidados que podem ser feitos em casa, com mais conforto, com mais dignidade e com muito menos custo, você otimizando para pacientes que precisam de mais dispositivos invasivos ou precisam de mais investimento, e o paciente que já tem condição de ser acolhido, ser tratado em casa, com certeza isso faz muita diferença, né? Então, aí a gente vem para a pergunta, né, para a gente responder a pergunta inicial. O que é imprescindível, então, para uma atenção domiciliar de alto nível, né? Vamos por partes. A primeira coisa é a gente pensar em personalizar a complexidade, né? Porque a família pensa assim, doutor, usa-se muito o termo home care, né, para as famílias, né? Doutor, eu quero home care. Então, beleza. Qual home care que o paciente precisa? O que ele precisa? Muitas vezes ele precisa de cuidados simples. Ele precisa de uma visita do profissional de saúde, eventualmente do médico, do fisioterapeuta, do enfermeiro, do nutricionista, do psicólogo, visita, ou um outro paciente já pode precisar de uma dieta enteral, um terceiro pode precisar de uma cama hospitalar, ou um quarto pode precisar de ventilação mecânica, o concentrador de oxigênio. Quer dizer, o que ele vai precisar? Isso tem que ser proporcional. Não é uma regra simples, não é um pacote, né, não é uma receita de bolo. Então, os pacientes são avaliados individualmente, cada caso, os equipamentos, os dispositivos, o suporte é avaliado individualmente, e os pacientes são classificados, né, em baixa, média, alta, altíssima complexidade. Então, sem dúvida, você ter uma estrutura que possa fazer com que o paciente receba o acolhimento em casa, que ele seja, que você consiga controlar a dor, pensar em dieta, pensar em profilaxias, pensar em cuidados respiratórios, motores, tudo em casa, baseado naquele paciente, né? Nós podemos ter um paciente que saiu com um AVC e está acamado, e a gente quer que daqui a 2 meses ele já esteja andando, alimentando por via oral, que a fono, a físio e a nutrição estão fazendo um tratamento otimizado para eles daqui a 2 meses já estar com dieta oral, andando em casa e sem nenhum dispositivo invasivo. E temos aquele paciente que nós já demos alta do hospital para cuidados de fim de vida, em ventilação mecânica ou tracostomizado, ou num coma com suporte para analgesia. Então, cada paciente vai ser definido baseado nessa equipe multidisciplinar, baseado nos cuidados e, óbvio, nos equipamentos e dispositivos necessários, né? E aqui, então, entra material de consumo, um suporte telefônico, quer dizer, a família tem que ter para onde ligar, quer ser no sistema público ou no privado, tem que ter para onde ligar se tiver uma intercorrência, para uma equipe ou para o serviço de emergência, né? Para, se esse paciente tiver uma descompensação, ele poder ser atendido também. Muitas vezes, a internação domiciliar não significa que o hospital está desistindo, pelo contrário, né? A gente está levando para casa para proporcionar uma qualidade de vida, mas também a gente quer que ele melhore, quer que ele saia bem, e qualquer intercorrência, ou algumas intercorrências, ele pode ter que voltar para o hospital. Então, concentrador, cama, ventilação mecânica invasiva, não invasiva, tudo isso é personalizado, né? A segunda coisa que é imprescindível é a gestão, né? A gestão, e o Nicolas está aqui, que é um grande gestor do atendimento domiciliar. A gestão, sem dúvida, hoje
talvez seja o braço mais importante da atenção domiciliar. Porque fala que quando a gente não conhece os números, a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? Então, você fazer a gestão de número de infecção, taxa de reinternação, ocorrência de queda, aspiração, retorno para a unidade hospitalar, o custo, às vezes o paciente está em casa ficando mais caro que no hospital, tem situações, né? Ou alta, se o paciente está tendo um desmame seguro em casa, fazer a gestão da satisfação da família também, que é importante. Então, tudo isso são indicadores, hoje já tem uma lista de vários indicadores, se eu não me engano são 18 indicadores que a ANS preconiza para os pacientes em internação domiciliar, e esses indicadores são monitorizados regularmente, porque a gente quer muito mais do que reduzir custo, a gente quer melhorar a qualidade de vida do paciente, quer melhorar a satisfação da família, e também quer evitar uma internação desnecessária, né? E isso é passível de monitorização, né? Aquilo que não é medido, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Um outro ponto que é fundamental, e hoje em dia a gente não tem como ficar sem mais, é a tecnologia, né? A tecnologia veio para ficar em todas as áreas da saúde, e a atenção domiciliar não é diferente, né? No pré-hospitalar, a gente tem aplicativos hoje para ressuscitação, aplicativo para atendimento, aplicativo para diagnóstico do AVC, aplicativo para drogas, aplicativo para tudo que a gente quer fazer, tem aplicativo. E na atenção domiciliar não é diferente, né? Existem aplicativos para as famílias fazerem contato com a equipe multidisciplinar, como se fosse uma telemedicina, então pode ter contato direto, não ter que ter a visita presencial o tempo todo, então videoconferência, com gravação, inclusive, da videoconferência, aplicativos para diagnóstico simples que a família pode utilizar para saber se o paciente está em coma ou não está, se ele rebaixou, se ele melhorou, monitorização de oximetria, monitorização de dados vitais, a família pode inserir num aplicativo e esses dados são transmitidos para a equipe multiprofissional. Então, a tecnologia veio para ficar e isso a gente não tem mais como ficar sem, né? E aplicativo para tudo, inclusive prontuário eletrônico, que é fundamental, né? O prontuário domiciliar eletrônico, já existem várias empresas de prontuário eletrônico domiciliar, isso é fantástico, principalmente para a equipe multi, né? Porque no hospital você está lá no corredor, aí eu encontro com o físio, eu discuto a ventilação, encontro com o enfermeiro, a gente discute e tal. No atendimento domiciliar, muitas vezes o fisioterapeuta passa de manhã, o médico passa no fim da tarde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem está lá o dia inteiro, o enfermeiro passou lá e orientou. Então, quer dizer, essa reunião, o round que a gente faz ali na UTI, no ambiente domiciliar é mais difícil. Então, a ferramenta tecnológica promove essa integração da equipe, promove a troca de informações, promove o registro de informações, que é fundamental hoje na medicina, você documentar. Conversei com a família, optamos por não passar uma sonda, o paciente recusa uma dieta enteral, nós vamos tentar uma dieta oral, a fono já está avaliando, a nutrição já está otimizando a dieta enteral e está registrado em prontuário. Beleza, mas o paciente não comeu, ou ele aspirou, olha, o paciente recusou uma dieta enteral, a gente tentou a dieta oral, ele foi liberado a dieta com todos os cuidados, houve uma broncoaspiração, vamos investigar se foi um erro de manipulação, se o paciente que não levantou a cabeceira, o que foi feito. Mas tudo isso o prontuário pode nos dar respaldo, pode melhorar a interação da equipe multiprofissional, né? O segundo ponto da tecnologia, a telemedicina, isso é fundamental hoje em dia, né? O paciente ter acesso, ou a família ter acesso, porque o grande medo da família é, tudo bem, eu vou sair do hospital, vou para casa com meu pai, com meu irmão, com meu filho, ou com meu ente querido, e lá, se eu tiver uma intercorrência, se ele tem uma febre 3 horas da manhã, ou se ele começou a roncar, eu comecei a ver uma secreçãozinha na traqueostomia, ou eu notei que a urina mudou a cor, o que eu faço? Eu levo para o hospital? Se o paciente for levar para o hospital em todas as intercorrências, você tira o papel da internação domiciliar, que é evitar a internação desnecessária, evitar exames o tempo todo, evitar o deslocamento para o hospital de pacientes que não necessitam. Então, você ter uma porta de comunicação com a família, quer seja virtual do ponto de vista de imagem ou do ponto de vista de áudio, ou qualquer tipo de canal de comunicação, é fundamental, né? E os aplicativos que eu falei, os aplicativos de saúde, que tem vários aplicativos, né? Aplicativo para diagnóstico de
da cefaleia, porque às vezes o paciente está com dor de cabeça em casa, a família não sabe se é uma dor de cabeça comum, se é uma dor de cabeça mais grave, se é um suspeito de um AVC. Para a família que são leigos, eles não têm uma noção. Então tem vários aplicativos para isso, aplicativo para dados vitais, que a família vai pegando os dados vitais, ou o profissional de saúde vai colocando, está lá o técnico de enfermagem, que às vezes está mais próximo, vai inserindo os dados vitais, inserindo, e aquilo é enviado para a equipe multiprofissional. Então, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, que não estão o tempo todo do lado, recebem essa curva de dados vitais e conseguem monitorizar a distância, sem ter que ficar o tempo todo entrando no prontuário do paciente, né? Aplicativos para medicação, para horários de medicação, para checar se a medicação foi feita, para medicação segura, isso tudo é importante, né? Beleza, então nós falamos da tecnologia. E outra coisa, né, um imprescindível para a atenção domiciliar, óbvio, é também reduzir os atendimentos hospitalares, né? Assim, se você leva o paciente para casa, você quer que esse paciente fique menos no hospital, que ele tenha menos risco de infecções nosocomiais, menos risco de infecções por bactéria multiresistente, menos risco de acidentes ou eventos adversos que podem acontecer no hospital. O hospital é um ambiente que também é hostil, né? E isso, sem dúvida, a gente vê nessa publicação de uma empresa que faz tem um contato muito grande com as empresas de assistência domiciliar, as empresas de saúde suplementar, mostrando que os gastos com internação aumentaram 70%. Esse foi um estudo de 2014 a 2019, é muita coisa, né? É um aumento de 70%, apesar de 1% só dos procedimentos na saúde serem as internações, né? Quer dizer, se você juntar tudo, atendimento ambulatorial, consulta, exames, fisioterapia, reabilitação e tudo que acontece na saúde, a internação hospitalar responde somente por 1% do que o paciente passa, mas isso ele responde por quase 70% dos custos da saúde. Então, é muito gasto para pouco procedimento, né? Óbvio que a gente sabe que sim, o paciente, a internação ou o tratamento terciário, que é o tratamento hospitalar, é sem dúvida o mais caro, mais dispendioso, mais complexo, né? Mas isso vem aumentando progressivamente, e a tendência é aumentar mais, né? Com essa discussão aí do rol da saúde, existe uma grande discussão no Congresso Nacional sobre isso, a tendência é esses custos aumentarem mais, né? E não tem outra maneira da gente melhorar isso aqui, que não tirando o paciente do hospital no momento correto. Não é a alta precoce, não é a alta forçada, é o paciente que tem condição de ser atendido em casa, ser acolhido em casa, ser tratado em casa com mais dignidade, mais conforto, próximo da família, mantendo toda a qualidade assistencial, mas com custo infinitamente menor. Este paciente, o ambiente dele é em casa, né? Um outro objetivo da internação domiciliar, da atenção domiciliar também, é o paciente que possa estar sendo submetido também em casa, ou o que é imprescindível, né, na verdade, é um paciente que tenha condições de ter alguns procedimentos que possam ser feitos em casa. Então, o paciente pode ter coleta de urina, pode ter sondas, aplicação de medicamentos, soroterapia, tudo isso pode ser feito em casa? Pode. Então, esse paciente pode ficar em casa. Se eu tiro ele do hospital e eu não tenho condição de fazer procedimentos básicos em casa, a chance dele ir para casa e, nas primeiras 24, 48 horas, ter uma intercorrência aí, obstruir uma cânula, perder um acesso, ou precisar de um medicamento venoso e ter que voltar para o hospital para medicações simples ou procedimentos simples, isso significa que o meu modelo de atenção domiciliar não está bem montado. Então, esse paciente vai ter muito mais intercorrências ou muito mais desconforto com a alta hospitalar do que ele tivesse sido mantido no hospital, onde ele consegue resolver isso tudo com facilidade, né? A redução da permanência dos usuários internados, óbvio, isso é importante, né? O tempo de internação, a experiência hospitalar é ruim para todo mundo. A gente viu no Covid, né? Todo mundo aí que trabalhou no Covid sabe que os pacientes do Covid foram internações mais complexas, mais demoradas que o normal, para patologias muito parecidas com pneumonias, etc., que a gente já tratava anteriormente, e com uma experiência muito ruim para os usuários, né, assim, do ponto de vista de estresse, de risco, de complicações, né? Então, quanto menos tempo internado, melhor para o paciente, né? E lembrando que o hospital é um ambiente inóspito, né? Apesar de hospital, é um ambiente inóspito, tem muitos pacientes que morrem por falhas de hospitalares, por erros, incidentes no hospital, né? Isso
Não é só no Brasil, nos Estados Unidos, uma das maiores causas de processo na rede de saúde, mais do que para os profissionais de saúde, é para as instituições hospitalares, né? E isso é uma coisa que a gente tem que sempre focar. E para a gente finalizar, a humanização, sem dúvida, o paciente em casa, ele se sente mais acolhido, ele se sente mais protegido, ele vê a família o tempo todo, ele tem contato com a família o tempo todo. Então, isso faz muita diferença no atendimento. E a humanização, aí sim, é o papel da equipe multidisciplinar, né? A equipe multidisciplinar faz toda a diferença nisso, e a equipe disciplinar completa mesmo, porque a gente não pode tirar o paciente do hospital, colocá-lo em casa e falar assim, beleza, o médico vai passar aqui uma vez por semana, ou o fisioterapeuta vai passar aqui uma vez a cada 2, 3 dias, e beleza, não é isso, né? A gente tem que personalizar o atendimento, individualizar o atendimento, pessoas capacitadas e preparadas para um atendimento domiciliar. É diferente do atendimento hospitalar, né? Você acaba envolvendo com a família, envolvendo com o paciente, com o atendimento domiciliar, né? Isso respeitando a especificidade de cada caso, respeitando a individualidade do paciente, buscando uma linguagem mais entendida, diferente do hospital, que você tem linguajar mais técnico. Em casa, a linguagem é um linguajar diferente, o acolhimento é diferente, né? Então, a humanização pela equipe multidisciplinar é fundamental, é imprescindível. A reabilitação, sem dúvida, é o que mudou a atenção domiciliar nos últimos 10 anos, que a reabilitação, inclusive, só uma curiosidade, né? A reabilitação entrou agora no ACLS, né? O ACLS o suporte avançado de vida em cardiologia foi modificado em 2020, eram 5 elos na cadeia de reanimação, agora virou o 6º elo de reabilitação. O tão importante que é a gente pegar o paciente e voltar com ele para a vida normal, né? Tentar ao máximo voltar à vida normal. Quer dizer, atenção domiciliar ou internação domiciliar ou atendimento domiciliar não significa o paciente manter somente os cuidados do hospital. Ela em casa, a gente estimular esse paciente, reabilitar ele do ponto de vista ortopédico, neurológico, respiratório, cognitivo, e isso em casa, a família participa, a equipe multidisciplinar participa, e o paciente se sente mais valorizado, né? E os cuidados de fim de vida, que foi uma grande mudança também, né? Porque normalmente os pacientes morriam no hospital, e agora a gente tem como fazer esse acolhimento em casa, fazer medidas de cuidados paliativos, de cuidado de terminalidade, o paciente finalizar a vida com a família. É o que eu conversei com uma família essa semana, né? Às vezes o paciente tem 80 anos, viveu 79 anos bem, ativo, movimentando, tudo bem, e o finalzinho de vida, quer dizer, os últimos meses ou semanas de vida, ele vai ficar no hospital, numa UTI, num ambiente frio, com o ar-condicionado 24 horas ligado, em ventilação mecânica, sem um familiar do lado, mesmo que acordado às vezes, ou uma doença com prognóstico ruim, se a gente conseguir deshospitalizar esse paciente, acolher esse paciente em casa, dar um suporte multidisciplinar para ele, mas também dar um suporte de conforto familiar para ele, isso faz toda a diferença, né? Isso sem dúvida, é o grande pilar que nós temos mais que abraçar a partir de agora, né? Isso é uma frase clássica, né, que a morte é um dia que vale a pena viver, porque a gente fala pouco em morte, né? Uma grande conversa que eu tenho todo dia com a família é sobre a morte, né? A gente fala muito sobre vida, e fala pouco sobre morte, né? Existe um grande artigo que eu já finalizei, esse artigo chama A Pornografia da Morte. Eu acho que todo mundo que trabalha em hospital já deve ter lido sobre isso, que a gente fala a vida toda sobre doença, sobre trabalho, sobre tudo, mas a gente nunca conversa sobre morte, né? Como que eu quero morrer? Mas eu vou falar com isso quando eu tiver 80 anos. A gente não vai morrer com 80. Tem gente que morre com 30, outro que morre com 80, outro com 90 e outro com 20, né? Então, a gente tem que falar mais sobre morte em casa, né? Como que eu quero morrer? Eu quero ser entubado? Eu quero ficar traqueostomizado? Se eu tiver uma doença limitante, eu quero ser acamado? Ou eu quero partir para cuidados de fim de vida? Isso tudo tem que ser discutido mais, né? Assim, os europeus já têm essa discussão há mais de 20 anos com as famílias, isso é discutido nas escolas, né? Discutido no ambiente de trabalho, e a gente fala pouco sobre morte, né? A gente fala muito sobre vida, é importante, mas a gente tem que falar sobre a morte, porque nós, profissionais de saúde, sabemos muito bem que todo mundo está sujeito a alguma doença que pode ficar incapacitante, e a gente tem que discutir sobre isso, né? Ok? Eu queria agradecer de novo ao convite do Flaviano. Eu estou às ordens para qualquer
pergunta. Obrigado. O Summit Respire foi um evento muito bom. É a primeira vez que eu participo, mas eu já acompanho esse evento do Flaviano e, assim, uma ótima oportunidade para a gente discutir sobre ventilação mecânica, cuidados da atenção domiciliar. Tiveram vários profissionais aqui muito capacitados e é uma ótima oportunidade da gente trocar informações, né, principalmente com o pessoal da rede pública, da rede privada. E além disso, agora a gente já está nas estações, com os alunos, com os profissionais de saúde, fazendo treinamento de atendimento de urgência, de ventilação mecânica. É um excelente evento. Parabéns ao Flaviano, ao pessoal da Respire, a Juliana e todos que estão organizando esse evento.